Olá, eu sou Rita Priebe, sou psicóloga intensivista e atuo há mais de 10 anos escutando familiares e pacientes na sua trajetória de terapia intensiva. Vamos falar então um pouco sobre o cuidado à saúde emocional, que precisa ocorrer já no momento em que o familiar e o paciente se encontram sob os nossos cuidados dentro da UTI. Mas o que acontece quando o paciente vai embora, vai para casa? O paciente e a família precisam entender que uma série de modificações podem acontecer, em maior ou menor grau. Muitas mudanças na condição prévia de vida, ou seja, aquilo que o paciente fazia com muita tranquilidade anteriormente, pode ser que ele não consiga voltar a fazer, ou necessite de apoio, necessite de algumas adaptações que vão ser fundamentais para que esse paciente possa recobrar sua autoestima, a sua capacidade cognitiva prévia que pode estar alterada, também pode ser de alguma forma estimulada e a família tem um papel fundamental. O paciente ele pode vir para casa dependente parcial ou totalmente. E isso vai fazer muita diferença na forma que a família também vai lidar com isso. Por isso nós costumamos dizer que o cuidado à saúde emocional precisa ser dispensado para o paciente, mas também para a família. O paciente e a família podem desenvolver estresse, ansiedade, depressão, e esses sintomas precisam ser amplamente vistos, conversados. Precisamos pensar que talvez tanto o paciente quanto o familiar vão precisar de um apoio emocional mais continuado, uma psicoterapia, vão precisar às vezes também de outras formas de apoio, como uma terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, para que o paciente possa ir recobrando a sua função prévia, seja no sentido mais físico ou emocional. Nós sabemos também que todas essas limitações sempre vão afetar o emocional do paciente. É impossível alguém que antes tinha total autonomia, trabalhava, conseguia fazer suas coisas, de repente se vê limitado e essa pessoa, né, não vai se sentir mal com isso. A gente sabe que sim, que isso vai afetar muito o seu aspecto emocional e pode influenciar mais ainda nas suas habilidades cognitivas. Dentro dessas habilidades, eu gostaria de destacar a memória, a velocidade de raciocínio, a dificuldade de concentração que os pacientes muitas vezes referem, que não conseguem se concentrar como antes, não conseguem absorver as informações, e isso é algo que gera muita angústia, porque nós sabemos que muitas vezes essas incapacidades emocionais são transitórias e uma reabilitação adequada pode ir aos poucos devolvendo a funcionalidade prévia. Mas no momento em que o paciente e a família vivenciam isso, eles não conseguem ter essa possibilidade de saber o que vai permanecer e o que vai ser retomado. Então, são muitas incertezas, como eu dizia, que vão tomar essa família e esse paciente. E aí nós precisamos pensar o que é qualidade de vida para cada um de vocês, porque qualidade de vida é vivenciado e é sentido por cada um de uma forma. Então, se nós pensarmos o que é importante para você, para sua família, nós podemos também trabalhar em cima dessa reabilitação focada nessas habilidades a serem conquistadas novamente. O que isso quer dizer? Para algumas famílias, ter o paciente em casa, mesmo que seja
cuidados e dentro de uma necessidade mais ampla de cuidados, não é visto como algo negativo. Pelo contrário, a família quer muito ter esse familiar próximo, junto, mas como é que é nós pensarmos em famílias que não têm condições, não só condições materiais de bancar todo esse processo de reabilitação com tantos profissionais, mas às vezes não se sente com condições emocionais de ver o seu ente querido debilitado. Isso é algo importante de ser conversado. A importância de se falar sobre os sentimentos, que a gente não faça alguns pactos, né, que as famílias costumam fazer com os pacientes, que é de não conversarem sobre determinadas situações, porque entendem que o paciente vai se sentir triste. O paciente já está triste muitas vezes. Você, familiar, também está triste muitas vezes, porque gostaria de ver essa reabilitação acontecer de forma mais rápida. O tempo do paciente nem sempre é o mesmo tempo da família e tampouco da equipe. Nós vivenciamos muito isso em terapia intensiva. A reabilitação e a recuperação dos pacientes depende de uma série de fatores. E o tempo, o desejo da família, muitas vezes não coincide com o tempo de reabilitação e de condições do paciente. Então, dentro dessa perspectiva, é importante que nós possamos pensar sempre nos objetivos que a família tem para com o paciente e para consigo mesma, né, no sentido de pensar, bom, de que forma eu posso também me instrumentalizar mais, me sentir mais capaz de ver o meu familiar frágil, debilitado, mas sabendo que ele está bem nessa condição, que ele está conseguindo entender que isso faz parte de um processo, de um tempo de reabilitação que muitas vezes vai ser prolongado. E nós sabemos que a sepse faz com que o paciente tenha uma série de dificuldades que são impostas pelo tempo de internação, pela ventilação mecânica, pelo tempo que o paciente fica acamado. Então, são situações que precisam ser compreendidas também conforme a doença prévia, se é que o paciente tinha alguma comorbidade, ou seja, doenças em paralelo, né, que fizeram com que no curso da sepse o paciente tivesse menos condições de se recuperar mais rapidamente, né, e passou por um tempo mais prolongado de UTI. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E a saúde emocional, ela está diretamente relacionada à condição que nós temos de entender o que está acontecendo, de sermos corajosos o suficiente para que possamos lidar com as verdades impostas pela doença, né, num paciente crítico. Então, nós precisamos também ter a coragem e a verdade junto conosco. Conversar sobre o que está acontecendo, sermos francos no momento também de dizer, hoje eu estou muito cansado, hoje está muito difícil para mim ficar na rotina do dia a dia, junto ao meu familiar. Então, ter rede de apoio para que eu possa também trocar, para que eu possa mudar um pouco de lugar, é muito importante. Porque nós precisamos entender que às vezes é um processo longo e que vai exigir muito da família, vai exigir muito da minha condição de entrega e das condições que, enquanto família, nós vamos ter para poder ajustar essas expectativas também. Então, a minha proposta é que a gente possa pensar sobre tudo isso, sobre a qualidade de vida, sobre as incapacidades que podem ser transitórias, sobre as formas que nós temos de buscar redes de apoio intrafamiliar, com amigos, com vizinhos, que muitas vezes são um apoio muito importante também, por estarem próximos e terem essa condição de alcançar coisas, de poder chamar um recurso, né, se é necessário, e de se entender o que é qualidade de vida. Nem sempre qualidade de vida vai ser para aquela família e para aquele paciente retomar as condições prévias, mas vai ser poder estar interagindo da maneira que é possível naquele momento e estar presente.
Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção.